Olá pessoal, estamos aqui então para dar continuidade aos direitos à nacionalidade. Direito à nacionalidade que é uma questão bastante cobrada em prova. Vocês têm que se ater à leitura do artigo 12, sempre, porque tudo que está previsto no artigo 12 costuma ser cobrado em prova. Então muito cuidado com isso aí. E o primeiro parágrafo que eu quero analisar com você é o parágrafo 1º, que vai nos apresentar a figura do chamado português equiparado. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então aqui nós temos a figura do português equiparado, também chamado pela doutrina de quase nacional. O que é isso aqui? É a situação onde um português, e neste caso português de Portugal, quando vem ao Brasil, ele recebe um tratamento como se fosse um brasileiro. Isso quer ser um português equiparado. Este tratamento está baseado num tratado celebrado entre Brasil e Portugal no ano de 2000, que é um tratado de acordo, um tratado de amizade, um tratado de cooperação entre os dois países. E fundamenta-se na reciprocidade. Significa dizer que todo tratamento que Portugal dá ao Brasil, ao brasileiro lá em Portugal, também será conferido ao português quando estiver no Brasil. Por isso, ele será tratado como se fosse um brasileiro. Muita atenção, não estamos falando de mais uma hipótese de naturalização aqui não, isso já foi questionado em prova. O que nós estamos falando aqui é de um tratamento diferenciado. O camarada, ele continua sendo português no Brasil, só que ele é tratado como se fosse um brasileiro, sem ter se naturalizado brasileiro. Viram que interessante isso aí? Então, primeiro ponto que você não pode esquecer, ele não se transforma em brasileiro, apenas recebe tratamento como se fosse um brasileiro. Tranquilo? E aí vem a pergunta de prova. Mas ele é tratado como se fosse brasileiro o quê, Daniel? Ele é tratado como se fosse um brasileiro nato ou como se fosse um brasileiro naturalizado? Eu te pergunto. Se você respondeu nato, infelizmente você errou. O português equiparado, ele é equiparado a um brasileiro naturalizado, por força do próprio texto constitucional, quando diz lá no finalzinho deste parágrafo, salvo os casos previstos nessa Constituição, ele ressalvou alguns tratamentos que não podem ser dados àquele português equiparado, que é destinado ao brasileiro naturalizado. Desta forma, não esqueça, português equiparado é equiparado a um brasileiro naturalizado. Segundo ponto interessante. Será que na hora que o português desembarcou do navio, do aviãozinho dele que desceu, ele já deve ser tratado como brasileiro? Ou é necessário fazer um requerimento e formalizar esta relação jurídica? Logicamente que não existe esta equiparação de forma tácita. Então o português, ao chegar no Brasil, ele tem que requerer tratamento de brasileiro. Tranquilo? A partir deste momento ele vai ser tratado como brasileiro. O próprio Supremo já admitiu, inclusive, que será dado a ele direitos políticos. Olha a abrangência desse tratamento. Nós teríamos aqui uma situação onde um estrangeiro exerceria direitos políticos no Brasil. Logicamente que ele teria que optar em exercer aqui ou em Portugal. Optando aqui, ele exerce aqui, mas não pode exercer direitos políticos em Portugal. Esta previsão depende da reciprocidade, como eu já falei anteriormente. Ou seja, o português ele teria direito a direitos políticos aqui, desde que em Portugal um brasileiro também tivesse esses direitos políticos. Tudo bem? Então não esqueçam desses detalhes, que são detalhes interessantes que podem ser trabalhados em prova. Tranquilo? Vamos então para um segundo instituto. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. E aí vem a minha primeira pergunta. Brasileiro nato e naturalizado pode ser tratado de forma diferente? Aí você, não, Daniel, não pode, acabamos de ler. Eu falei, calma aí, meu amigo. Nós acabamos de ler, mas o que nós lemos tem uma exceção. Ele disse assim, olha, a lei não pode fixar tratamento diferenciado, mas a Constituição pode. Isso aqui é uma questão de prova fantástica. Muito cuidado com isso aqui. Só a Constituição Federal pode prever hipóteses de tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado. Lei jamais poderá prever isso. Cuidado com esse detalhe em sua prova. Daniel, então quer dizer que é possível, então, um brasileiro nato e naturalizado ser tratado de forma diferente? É possível.
Não é a regra é o tratamento igual. Mas existem 4 situações onde o brasileiro naturalizado será tratado diferente do brasileiro nato. Vamos analisar então essas 4 situações? As 4 situações são as seguintes. Beleza. Vamos começar analisando então os cargos privativos de brasileiros natos. Eles estão previstos no próximo parágrafo, parágrafo 3º. São privativos de brasileiros natos os seguintes cargos: presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Então nós temos esses aí como os cargos privativos de brasileiros natos. Muito bem. Questões sobre este tema, parágrafo 3º do nosso artigo 12, não costumam cair em prova? Despencam em prova e você tem que estar muito atento, porque você não pode errar nenhuma questão sobre este parágrafo. Então, o que eu vou fazer com você aqui agora, você não vai encontrar em lugar nenhum. Eu vou trazer todas as hipóteses de questão de prova envolvendo o parágrafo 3º. Então, preste bastante atenção. Né? Nós temos aqui, e eu vou escrever a lista no quadro para que facilite o nosso estudo, a nossa análise. Eu copiei isso aqui no quadro para a gente observar os detalhes que podem ser trabalhados em sua prova. Primeira coisa que eu quero explicar: com base em qual critério eles escolheram essas pessoas e disseram, olha, quem ocupar esses cargos aqui tem que ser brasileiro nato? Por quê? Então nós temos 2 critérios utilizados aí, segundo a doutrina. Se você pegar aqui, do presidente até o ministro do STF, nós temos aqui o presidente, logicamente, tem que ser um brasileiro nato, mas você tem a linha sucessória do presidente. Presidente da Câmara, do Senado e depois o presidente do STF. Tá? Então o critério utilizado foi o da linha sucessória do presidente. E aqui, da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa, são 3 funções exercidas no Estado que têm características estratégicas. Elas são essenciais para a segurança nacional. Por isso, foram adotados como cargos privativos de brasileiros natos. Tranquilo? Então, esses são os 2 critérios. Outro ponto interessante. Olha que bacana isso aqui. Nós temos aqui presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, e aí na tua prova vai aparecer presidente do STF. E não é só o presidente do STF que tem que ser brasileiro nato. É brasileiro nato todos os ministros do STF. Tranquilo? Então, isso aqui é muito bacana na hora da prova, você está naquela tensão, aquele nervosismo, suando, aquele cara do teu lado comendo salgadinho, fazendo aquela barulheira lá, você querendo concentrar e não consegue, você passa batido uma informação dessa, né? Ele taca lá, é privativo, presidente da República, da Câmara, do Senado, do STF, está errado. Do STF são todos os ministros privativos de brasileiro nato. Tranquilo? Outro detalhe que eu faço uma pergunta e você vai me dar essa resposta com muita tranquilidade. Um brasileiro naturalizado pode se candidatar a senador da República? Ou ainda deputado federal? Será que pode? Brasileiro naturalizado? É claro que pode. Você fala, mas Daniel, mas não é privativo brasileiro nato? Opa! É só o cargo de presidente. Então, para ser presidente da Câmara, tem que ser brasileiro nato. Para ser presidente do Senado, tem que ser brasileiro nato. Mas para ser deputado ou senador, não precisa ser brasileiro nato. Tranquilo? Esta é outra questão que já foi cobrada em prova. Mais um detalhe. Eles adoram trocar o STF, que é Supremo Tribunal Federal, por STJ. Então, ao invés de colocar STF na tua prova, eles vão colocar STJ para tentar te pegar no susto. E se você não prestar atenção, você vai errar essa questão. Tranquilo? São privativos de brasileiros natos os ministros do STF, não do STJ. Outra informação. Carreira diplomática. O que é carreira diplomática? É aquele cara que faz concurso para diplomata. Faz Escola Rio Branco. Só ele. Então, as outras pessoas que prestam uma certa assistência ao diplomata não precisam ser brasileiros natos. Ok? Outra informação. Oficial das Forças Armadas. Caiu assim. É privativo de brasileiro nato o cargo de oficial da Marinha, Exército e Aeronáutica. Aí
Principalmente mulher. Essas horas a mulher demonstra a excelência da sua sabedoria. Aí falou, eita, eu não lembro que lá na prova, não tá, lá na Constituição não está escrito Marinha, Exército, Aeronáutica, está escrito Força Armada, está errado. Com todo respeito, minha linda querida, isso você não tem que saber, logicamente, porque você não é obrigado a servir as Forças Armadas, o que é um erro. Nós tínhamos que lutar para que você servisse também, porque é um grande aprendizado para a vida. Mas você não pode esquecer de fazer essa relação que vai salvar a tua vida. Forças Armadas é Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, se cair oficial da Marinha, Exército e Aeronáutica, é privativo brasileiro nato? É lógico que é. Um monte de bisonho, né, olhou e falou, não está na Constituição, e marca errada a questão. Então, muito cuidado com isso aí, ok? Oficial Marinha, Exército e Aeronáutica, oficial das Forças Armadas. Eu pergunto, oficial da PM tem que ser brasileiro nato? Oficial dos escoteiros lá da sua cidade tem que ser brasileiro nato? Não, a Constituição só falou de oficial das Forças Armadas. Então, faça uma análise restritiva em relação a isso aqui. Às vezes você está falando assim, Daniel, não sou mulher, mas eu não sei como identificar um oficial. Vou te explicar, olha só. Dentro das Forças Armadas você tem dois grandes grupos, né? Os oficiais e aquilo que nós chamamos das praças, né? Os oficiais mandam, as praças obedecem. Os oficiais se dão bem, as praças se dão mal. É mais ou menos assim para você compreender a realidade. Pois bem, quem tem que ser brasileiro nato são só os oficiais. A praça não precisa ser brasileiro nato. Isso já foi cobrado em prova, você tem que ter muito cuidado e atenção. O oficial vê um negocinho no ombro, a estrelinha aqui bem bonitinha. Geralmente os oficiais, eles são conhecidos pelos seguintes nomes: tenente, capitão, major, coronel, tenente-coronel, general, almirante. Essa galera que tem os nomes não pomposos são oficiais. O resto, soldado, cabo, sargento, subtenente, são praças. Praça não precisa ser brasileiro nato. Oficial tem que ser brasileiro nato. Tranquilo? Muita atenção nisso aí. E uma última informação, o ministro do Estado da Defesa tem que ser brasileiro nato. Quem que é ministro de Estado? O presidente da República, no exercício da sua função, ele conta com assessores diretos, que são os chamados ministros de Estado. Os ministros de Estado, então o ministro da Fazenda, o ministro da Justiça, todos esses são ministros de Estado. A Constituição diz que o ministro do Estado da Defesa é um cargo privativo de brasileiro nato. E só ele. Os outros ministros de Estado não precisam ser brasileiros natos. Só o ministro de Estado da Defesa. Tranquilo isso aqui? Aí vem a pergunta. Viu ali que para a carreira diplomática é necessário ser brasileiro nato? Beleza. Carreira diplomática está vinculada a um ministério. Sabe qual que é? É o Ministério das Relações Exteriores. Isso mesmo. Então, o diplomata está subordinado diretamente ao ministro das Relações Exteriores. Olha que legal. O chefe do diplomata é o ministro das Relações Exteriores. Eu pergunto, ele tem que ser brasileiro nato ou não? O cara é o chefe. Tem que ser brasileiro nato ou não? É claro que não tem que ser, porque eu acabei de afirmar para você que o único ministro de Estado que tem que ser brasileiro nato é o ministro de Estado da Defesa. O ministro de Estado das Relações Exteriores não precisa ser diplomata. Se ele não precisa ser diplomata, logicamente, ele não será brasileiro nato. Tranquilo? Então, muita atenção, porque geralmente em prova, eles gostam de colocar outros ministérios ali para te confundir. O que eu já encontrei em prova? Ao invés de ministro de Estado da Defesa, estava lá, ministro de Estado da Fazenda. Aí você fica lá na hora da prova, caraca, esse cara é importante, eu vejo ele toda vez na televisão, deve ser privativo brasileiro nato. Bisonhou, não é privativo brasileiro nato, porque só tem um ministro de Estado que é privativo brasileiro nato. Qual que é? Ministro de Estado da Defesa. Ficou claro isso aí? Tranquilo? Então, não erra essa questão em prova. Tentei trazer para vocês todas as possíveis questões que você vai encontrar em provas envolvendo este tema. Tranquilo? Podemos avançar então? Outra regrinha que nós temos aqui é a função privativa de brasileiro nato, que está prevista no artigo 89, inciso 7º da nossa Constituição, onde nós temos estruturados aqui, ali é chamado Conselho da República. Em linhas gerais, eu já antecipo que o Conselho da República é um órgão consultivo de assessoria ao presidente da República. E lá no inciso 7º do artigo 89, nós temos dentro da composição deste Conselho da República
a função privativa para brasileiros natos. Lá ele exige que 6 cidadãos natos componham este conselho. Então nós temos aqui um segundo momento onde foi destinada uma função que só pode ser composta por brasileiro nato. Tranquilo? Não significa que no Conselho da República só tenha brasileiro nato. Existem brasileiros naturalizados que compõem o Conselho da República. Mas, especificamente nessa função dos 6 cargos de cidadão, 6 funções de cidadão, estes cidadãos têm que ser brasileiro nato. Terceiro tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado diz respeito à regra de extradição. Lá nos incisos 51 e 52, que as regras de extradição são muito básicas. Ali, no 51 e 52 do artigo 5º, estão regulados as extradições passivas. E o brasileiro nato não pode ser extraditado. Entretanto, o brasileiro naturalizado pode. E pode quando? O brasileiro naturalizado, ele poderá ser extraditado, primeiro, quando tiver praticado crime comum antes da naturalização. Segundo, quando ele estiver comprovado envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, ele também poderá ser extraditado a qualquer tempo. Vejam só, naturalizado pode ser extraditado, brasileiro nato não pode. Tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado. Tranquilo? E o último tratamento diferenciado entre brasileiro nato e naturalizado está previsto no artigo 222 da nossa Constituição, onde nós temos ali a propriedade de empresas de comunicação, empresas jornalísticas. A Constituição exige que, para ser proprietário desse tipo de empresa, ou você tem que ser um brasileiro nato, ou você tem que ser naturalizado há mais de 10 anos. Veja que o requisito aqui é bem diferente. O estrangeiro naturalizado simplesmente não pode ser proprietário. Para ele ser proprietário, ele tem que ser naturalizado há mais de 10 anos. Cuidado! Imaginemos que for estrangeiro de qualquer outro país. Para ele ser naturalizado, tem que ter no mínimo 15 anos. Para ser proprietário, tem que ter mais 10 anos. Significa que esse camarada ele só conseguiria ter uma propriedade desta depois de 25 anos no Brasil. Tranquilo? Então, separe isso aí, que são questões que podem ser cobradas em sua prova. Estes 4 tratamentos são os únicos previstos no texto constitucional, de forma que não se admite nenhum outro tratamento diferenciado, sem que a Constituição preveja antes. Tudo bem? Ficou claro isso aqui? Matériazinha que já foi cobrada em prova. Último tema que nós vamos analisar hoje são as hipóteses de perda de nacionalidade. Questãozinha muito legal, muito bacana para a sua prova. E eu já começo te fazendo uma pergunta. É aquela pergunta para te chocar. Brasileiro nato pode perder nacionalidade? O que você acha? Pode ou não pode? Ai, Daniel, eu acho que não. É brasileiro nato perder nacionalidade? Tá maluco? Antes de nós analisarmos, vamos ler o texto constitucional. Nós vamos analisar agora o último parágrafo, parágrafo 4º, onde nós teremos esta regra. Parágrafo 4º diz assim: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Opa, para tudo, olha para mim, larga o teu caderno, você também. A Constituição acabou de falar que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Falou qual é o tipo de brasileiro? Ela falou se é brasileiro nato ou naturalizado? Não falou. Então, até este momento, o suspense aumenta e os dois brasileiros se encaixam aqui. Então, a princípio, nato e naturalizado podem perder. Mas vamos continuar a leitura para nós verificarmos a situação. Primeiro inciso: tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Beleza. Inciso 1º é destinado a brasileiro nato ou naturalizado? Naturalizado, obviamente. Tendo em vista que estamos falando de cancelamento de naturalização. Se existe cancelamento de naturalização, isso só pode se referir a um brasileiro naturalizado. Tranquilo? Aí você respirou em casa aí. Ufa, Daniel, estava preocupado em correr risco de perder minha nacionalidade. Eu falo para você, calma aí, não fica alegrinho não.
Olha o inciso 2 agora, que nós vamos fazer mais uma análise. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Para tudo. Preste atenção agora. A Constituição acabou de me dar uma regra. E ela disse: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Eu te pergunto, isso aqui se destina a brasileiro nato ou naturalizado? O que você acha? Ao brasileiro nato e naturalizado. Ora, se brasileiro nato ou naturalizado adquirir outra nacionalidade, a Constituição determina como regra que ele perca a nacionalidade brasileira. Então imaginemos a seguinte situação. Eu sou brasileiro nato, vou lá ao Japão fazer uma viagem, como sushi, dançar um xing-ling-ling-ling, luto judô, falo, caraca, é muito legal ser japonês, dou uma puxadinha no olho e resolvo virar um japonês. Chego lá para o presidente do Japão, ai, quero ser japonês. O Japão vai lá e me dá a nacionalidade japonesa. O que acontece com a minha nacionalidade brasileira? Perco. Porque se eu adquiro uma outra nacionalidade, eu perco a nacionalidade brasileira. Entenderam isso aqui? Esta é a regra estabelecida pelo texto constitucional. Adquiriu outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira. Ficou claro isso aqui? Aí você está me olhando assim, agoniado, eu sei que seu coração está angustiado, porque você está falando, mas Daniel, a minha vizinha tem dupla cidadania, né, que erroneamente chamada cidadania. Ela tem dupla nacionalidade, ela é brasileira e italiana. Como pode ter duas nacionalidades se você está dizendo que se adquirir outra perde a brasileira? Calma, meu amigo, acalme o seu coração. Até o exato momento eu trabalhei com a regra. A regra diz, brasileiro adquiriu outra nacionalidade e perde a brasileira. Mas se você acompanhar a leitura, você verificará que existe um salvo, existe uma exceção que não cai em prova, despenca em prova. Existem exceções à regra. São duas circunstâncias onde o brasileiro pode adquirir outra nacionalidade sem perder a brasileira. Isso mesmo. Então, o brasileiro adquiriu outra nacionalidade sem perder a brasileira. Quais são estas situações? Acompanha comigo, então. A linha A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. A linha B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, nós temos aqui duas exceções à regra. Dentre essas duas exceções, se o brasileiro adquirir outra nacionalidade, ele não vai perder a brasileira. Primeira exceção, se o outro país reconhecer a existência de nacionalidade originária. Muito cuidado. Ele não está falando da possibilidade de uma naturalização e você continuar sendo brasileiro nato. Não. Ele está falando de você ser estrangeiro nato. Eu sou brasileiro nato, mas minha mãe é italiana. E na Itália, o critério sanguíneos, ele vai até um monte de gerações. Ora, então eu tenho o direito de ser um italiano nato. Se eu tenho o direito de ser italiano nato, significa que eu tenho reconhecido a nacionalidade originária na Itália. Logo, eu posso acumular as duas nacionalidades, ser brasileiro e ser italiano. Isso poderia acontecer com quantas nacionalidades fossem possíveis o reconhecimento de forma originária. Tranquilo? Então aqui não vai ter problema. Agora eu respondi a sua dúvida com relação à sua vizinha que tem a dupla nacionalidade, beleza? Em relação à linha B, nós temos outra regra também muito interessante. É quando o cara é obrigado a adquirir uma nacionalidade para exercer algum direito. Então imaginemos a seguinte situação. Chega o técnico, o olheiro do Milan Futebol Clube. Milan, se eu não me engano, é da Itália, né? O Milan Futebol Clube, que é um dos maiores times do Brasil, chega no Brasil e aí vai escolher jogador de futebol. Qual que é o melhor lugar para escolher jogador de futebol no Brasil? Na favela. Isso mesmo. Aí ele sobe na favela no Rio de Janeiro, aí tá olhando aqueles moleques jogando futebol, porque todo grande jogador de futebol do Brasil saiu de lá. Aí ele vê dois moleques lá. Ei, moleque, como é que é teu nome? Tu joga bem. Ronaldinho! Ah, seu nome é Ronaldinho? Eu sou Ronaldinho. Ronaldinho. Aí, esse olheiro olha pro Ronaldinho e fala assim, ô Ronaldinho,
Você não está afim de ganhar 1 bilhão de euros por mês jogando futebol na Europa? Ah não, tio, gastando a favela, acho que eu não quero ir não. Aí os moleques, você burro, moleque, vai embora, você vai ficar rico. Aí tá bom, então eu vou. Aí ele vai para a Europa, vai ganhar 1 bilhão de euros por mês jogando bola. Beleza. No dia que ele vai receber o primeiro salário dele lá, o cara chega e fala, ih, cara, esqueci de dizer uma coisa. Eu só consigo te dar esse salário se você se naturalizar italiano. Você vai ter que se naturalizar para você continuar jogando futebol aqui. Aí o Ronaldinho, mais uma vez, poxa, tio, não sei se vale a pena, porque eu gosto de ser brasileiro. O cara disse, burro, moleque, tu vai ficar rico. Ah, então tá bom. Aí ele aceita e virou o fenômeno, né? Virou o fenômeno. Ele aceita se naturalizar como uma imposição. Esta é a situação onde o cara não tem escolha. Ele quer exercer um direito, ele quer trabalhar ou ele quer estudar, e para isso ele tem que se naturalizar naquele país. Nesta hipótese, ele também não vai perder a nacionalidade brasileira, porque aí ele foi imposta a naturalização estrangeira. Tranquilo? Então nós temos essas situações onde pode ocorrer a perda da nacionalidade. Beleza? Pessoal, tranquilo, perdemos a nacionalidade brasileira. Pergunta de prova: eu posso readquirir essa nacionalidade? A Constituição nada fala, mas eu te pergunto, você perdeu a nacionalidade brasileira, pode readquirir? Sim, a jurisprudência do Supremo entende que é possível readquirir. Vamos às hipóteses de perda para vermos como se daria esta reaquisição. Então, se for na hipótese do inciso 1º deste parágrafo, que é do cancelamento da naturalização por atividade nociva contra o Estado, você só consegue readquirir a nacionalidade brasileira nesta hipótese por meio de ação rescisória. Ação rescisória. Ação rescisória é um instituto do processo civil onde permite você desconstituir aquela coisa julgada, ok? Não vamos entrar em detalhes porque não é a nossa matéria, mas você tem que lembrar na sua prova: cancelamento e naturalização, só consigo readquirir nacionalidade brasileira por meio de ação rescisória. Beleza? No que tange ao inciso 2º, nós temos aí o cancelamento ou a perda da nacionalidade pelo fato de você ter adquirido outra nacionalidade. Também seria possível readquirir a brasileira, mas aí depende das duas circunstâncias. Se você perdeu a nacionalidade brasileira e você era um brasileiro nato, você vai readquirir como brasileiro nato. Se você perdeu a nacionalidade brasileira e você era um brasileiro naturalizado, você readquire na situação de brasileiro naturalizado. Pelo menos esta tem sido a compreensão do Supremo Tribunal Federal acerca desta reaquisição. Então é possível readquirir? Sim, é possível readquirir a nacionalidade brasileira. Tranquilo? Desta forma, nós finalizamos o estudo do direito à nacionalidade. Tranquilo? Então, até mais. Nos encontramos aí no próximo bloco.